E vem conferir a crítica com spoiler do filme The Flash. E chegou nos cinemas o filme The Flash. E eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu fiz a minha crítica sem spoiler do filme, onde eu dou minha opinião, falo da minha parte técnica meio que por cima e dou uma nota final. E lá eu não entro em nenhum spoiler do filme. E aqui, como é de costume, quando sai um filme de super-herói, eu vou trazer agora a minha crítica com spoiler, onde eu vou dar minha opinião mais aprofundada sobre alguns pontos. Onde alguns pontos que eu passei meio por cima, aqui eu vou conseguir me aprofundar mais. Então se você quer ver o filme, foge daqui, porque aqui eu vou falar todos os spoilers que acontecem da primeira à última cena. Então vamos lá. Eu queria começar falando antes do Flashpoint, que é a introdução do filme, praticamente o primeiro ato. O primeiro ato do filme, ele se introduz com uma cena de ação. A gente começa o filme vendo o Barry Allen indo na sua cafeteria preferida e pedindo seu café. Mas no meio disso, ele recebe uma ligação do Alfred pedindo a sua ajuda para resolver um problema na cidade de Gotham. O Carmine Falcone está roubando um banco de Gotham. E enquanto o Bruce Wayne, o Batman, tá cuidando do Falcone, ele precisa que o Barry cuide da parte onde está desmoronando uma parte da cidade e envolve um hospital. Essa sequência inicial, ela é muito boa em vários pontos e muito ruim em outros pontos. É como eu falei na minha crítica do outro vídeo. E em filme do Flash, você consegue ver que ele tem coisas muito boas e ao mesmo tempo ele tem um contraponto muito negativo. E nessa primeira cena a gente já vê muito isso. Se a dinâmica do Barry junto com o Alfred, junto com o Bruce Wayne do Batman funciona muito bem, a ideia dele ser meio que um aluno da Liga, a ideia é que até ele brinca de ser o faxineiro da Liga, porque ele pergunta, onde está o Aquaman, onde está a Mulher Maravilha, onde está o Cyborg? E o Alfred fala, todos estão ocupados. E ele coloca que ele fala que ele é um faxineiro da Liga. Isso é interessante, como ele brinca essa ideia dele meio que ser o mais jovem da Liga, como ele meio que parece que não tem uma autoridade em cima deles. Essa dinâmica do Barry com os outros é muito interessante. Outra coisa que eu gosto bastante, e já mostra muito nessa parte do filme, é quando como o Andy Muschietti brinca com o personagem do Flash na parte de como ele vai correr. E por que ele brinca com isso? Porque ele é um diretor de filme de ação. Então ele tenta trazer uma coisa mais fora do real pro seu filme, uma ideia até um pouco cartunesca. E você vê que desde a corrida até a parte de ação, ele consegue entregar isso. É legal ver a dinâmica, é legal ver como ele pensa na sequência de ação, e é interessante ver como eles usam um relógio para poder mostrar o quanto de caloria ele tem que comer para ele poder manter a sua velocidade total. Isso é legal, mas isso também é uma incoerência do filme. Por quê? No começo do filme eles usam esse relógio para falar, olha, ele tem que comer sempre muito para poder manter sua energia ao máximo, para ele poder correr em alta velocidade. Mas isso nunca mais volta pro filme. E tem vários momentos, principalmente com o outro Flash, com o outro Barry, que deveria voltar essa ideia. Não pode introduzir isso no filme e simplesmente não usar mais. É uma coisa que me incomodou um pouco. E aí entra o outro problema do filme. Toda a sequência que envolve o Flash é envolvendo um hospital. Um hospital onde tem crianças que estão acabando de nascer, uma maternidade. E a partir daí as crianças vão cair e o Flash tem que salvar essas crianças. A ideia da sequência de ação é muito interessante. Como ele pega as barras de cereais, como ele come, como a cena gera uma senso de urgência, faz com que você pense, ele vai conseguir ou não vai conseguir. Mas por outro lado, a cena também te tira um pouco da ação, porque o CGI é terrível. Um dos piores CGI do filme está nessa sequência de ação, envolvendo bebês. Parece artificial, parece boneco, e pior, parece sequências de PlayStation 2. Aquela sequência que hoje em dia, quando você visse há 10 anos atrás, seria muito bonito, hoje é completamente inaceitável ter no cinema, porque ele te tira da ação, ele te tira daquela sequência que estava muito boa. Então é isso que eu falei. Se por um lado a dinâmica estava muito boa, a sequência é interessante, o CGI te tira completamente do filme. Aí depois o Barry salva eles e encontra o Batman no fim da sequência. E a Mulher Maravilha também aparece. A sequência que a participação especial da Mulher Maravilha acontece nessa cena. Ela salva eles, tem uma piadinha envolvendo o laço da verdade e depois eles vão embora. Essa sequência final ela funciona porque, de novo, a parte da dinâmica dos personagens funcionam muito bem. O que não funciona nessa sequência inteira é o CGI, que está muito ruim. Envolvendo o Batman não tá. Envolvendo a perseguição do Batman até que é boa. Mas essa sequência dos bebês é de incomodar e de pensar como alguém em 2023 deixou que ele não tivesse nenhuma praticamente definição aqui. E depois disso, já volta pra parte normal, onde o Barry quer tentar salvar seu pai, tá tentando resolver esse problema. Eles apresentam um pouco mais da dinâmica, do drama do Barry, apresentam a Iris, que é a grande namorada do Barry nos quadrinhos, a mulher do Barry, e aí a partir daí ele vai tentando resolver um problema, até que ele sabe que no dia seguinte vai ter o julgamento do seu pai, que vai falar se ele foi inocente ou não, depois de tantos anos, desde a sua infância, mais de 20 anos que ele tá preso. E aí ele resolve que ele tem uma solução para resolver isso. E ele vai voltar no tempo e salvar sua mãe. Porque se ele salvar sua mãe, se alterar muito o passado, ele pode alterar tudo. E é isso que ele faz, apesar de não seguir o aviso do Batman. E aí a gente entra na metade do filme. Porque essa primeira metade foi como eu falei, tem coisas boas, boas dinâmicas, mas um CGI péssimo que acaba estragando muito a sequência inicial. Essa metade do filme é onde o Barry acaba indo pro passado e acaba mudando os fatos. E ele percebe que através disso, isso pode alterar tudo. E aí a gente entra
nesse Flashpoint, pode-se dizer assim. A gente conhece um pouco mais do Barry com o outro Barry, a gente conhece um pouco mais do Barry com o Batman do Michael Keaton, e aí tem as sequências que eu acho que, de novo, mais uma vez, tem coisas muito boas e muito ruins nessa metade do filme. Coisas muito boas, por exemplo, como eles brincam com a ideia de mudar o passado, como eles brincam, por exemplo, com a ideia do Eric Stoltz. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo aqui no canal, se você procurar, você vai achar, explicando como é que originalmente ia ser o De Volta pro Futuro. E originalmente, realmente, o Eric Stoltz ia ser o Marty McFly, mas por causa de um problema, ele saiu e aí colocaram o Matthew J. Fox. Então, eles fazem essa piada no filme, fazem piada com o Top Gun, fazem piada com essa ideia que é muito legal, funciona bem. A dinâmica do Barry com o outro Barry, eu acho que ela tem seus momentos. Tem coisas que elas funcionam muito bem, a ideia de um ser mais irritante que o outro funciona bem, mas de modo geral, tem momentos que acabam realmente incomodando, entre momentos que não deveriam entrar no filme e acabam quebrando um pouco algumas dinâmicas do filme. Tem algumas coisas, como eu falei aqui, que na primeira vez ela até funciona, mas eu acho que se você revisitar o filme, eu acho que aí pode não funcionar muito bem. Depois da sequência inicial que a gente, que do Flashpoint, que eles vão se acostumando, o Barry acaba perdendo seus poderes e passa pro outro Barry, pro Barry mais novo, e aí eles finalmente vão encontrar o Batman. Eles descobrem que o mundo mudou, não existe mais meta-humanos, então não existe Superman, não existe Cyborg e não existe Aquaman. Então eles vão atrás do Batman e eles descobrem que aí é o Michael Keaton, não é o Bruce Wayne. Não, o Bruce Wayne é Ben Affleck. E aí tem toda a sequência que aí envolve uma coisa bem interessante. Como eles usam a Batcaverna é muito legal. Como o Endmus que ele usa, de modo geral, uma homenagem ao Batman dos anos 80, me agrada muito. Tem até uma comédia ali que funciona bem. E a dinâmica dos dois Barrys com o Michael Keaton funciona bem. Essa ideia do aluno e do mestre, o aluno e o aprendiz. Eu gosto da dinâmica. Até que eles descobrem que existe um kryptoniano e que ele está na Rússia. Eles têm uma sequência de ação, de novo, que varia muito nessa parte. Porque a sequência de ação, ela até certo ponto funciona bem. A parte do Batman funciona muito bem. Mas quando a Supergirl entra em cena, eu acho que a sequência inicial de ação dela tem algumas câmeras lentas que eles praticamente jogam na sua cara mais uma vez o CGI que não é tão bom. Outra coisa que vai destacar dessa parte em relação a CGI seria envolvendo os dois Barrys. Quando os dois Barrys estão em cena, parece que não ficou tão bem feito os dois em cena. Então parece que tá faltando alguma coisa, uma sincronia, algo dos dois em tela que incomoda bastante também. Outro problema do CGI e também a parte da Supergirl tem problema do CGI. Outra coisa que incomoda um pouco nessa parte, até chegar na Supergirl, é a parte da história. Eu acho que tem algumas discussões no filme do Flash que eu acho que poderiam ser mais aprofundadas. Como, por exemplo, o que é a questão do tempo? Como a gente deveria aproveitar mais o tempo? Como a gente deveria aproveitar mais a nossa vida? Como os nossos erros do passado criam quem a gente é hoje? Eles arriscam isso no primeiro ato, mas quando chega no segundo, eles jogam fora. Não aprofundam uma discussão super interessante que existe desde sempre nos quadrinhos do Flash. E isso me incomoda bastante também. E a história também não é muito profunda, ela não tem nada de nova. Ela é bem rasa, sem querer aprofundar nos personagens, no desenvolvimento dos personagens e no desenvolvimento da história. Aí eles salvam a Supergirl e a Supergirl entra no filme. E eles descobrem... E por que eles têm que salvar a Supergirl? Porque o General Zod está no filme. Ele aparece numa que vai invadir a Terra e que ele está atrás de um kryptoniano. O General Zod, como presença, ele é muito legal no filme, porque nessa primeira aparição dele, ele aparece visivelmente que ele vai dominar a Terra. E o General Zod passa essa ameaça, passa essa grandeza de ele vai ser a grande ameaça da Terra. Então até é uma desculpa justa para salvar a Supergirl. Quando eles salvam a Supergirl e levam ela para casa do Batman, para a mansão Wayne, o Barry percebe que ele precisa retornar seus poderes, porque sem ele, eles não vão ganhar a luta. Tentam recuperar os poderes, tem uma sequência também muito legal da Supergirl levando ele pro espaço, mas eu acho que aí falta um pouco de consequência, porque o filme é longo, o filme ele não é curto, mas tem muita coisa acontecendo em tela. Então tem alguns momentos do filme que eu acho que precisava de mais impacto, aquele drama de vai dar certo ou não vai dar certo. Por exemplo, quando eles vão salvar a Supergirl, mas não salvar a Supergirl, você poderia pensar, será que ela vai ajudar eles ou não? E é pra gerar um senso de ameaça, mas já que tudo tem que acontecer muito rápido, ela vira pro lado deles muito rápido, então você não sente ameaça. Quando o Barry não dá certo a ideia de fazer o raio bater nele, você sabe que vai dar certo, porque logo a Supergirl vem e salva ele, leva ele pro céu. A sequência é boa, bem feita, bem filmada, mas ao mesmo tempo, eu acho que as coisas são muito aceleradas no filme, não é uma piada com o Flash. Realmente são aceleradas porque tem muita coisa pra acontecer em pouco tempo, e aí isso também eu acho que falta um pouquinho de senso de urgência, de perigo, de será que vai conseguir ou não. Nessa sequência vai destacar que a Supergirl, ela sai de perto do Flash e vai ver como é que tá o General Zod. Essa sequência também tem um CGI bem ruim, e aí depois de tudo isso, eles vão pra batalha final contra o Zod. E a gente entra no terceiro ato, que é a pior coisa do filme. O terceiro ato tem coisas interessantes. É legal ver a luta da Supergirl contra o Zod, é legal ver os Flashes trabalhando junto, tem boas sequências de ação, mas de modo geral ele é problemático. Primeiro, porque, de novo, o maior problema do filme mais fica presente aqui, que seria o CGI do
filme. Ele tá escancarado como ele é ruim em algumas sequências aqui. Outra coisa que incomoda é que é no meio do deserto. Por ser no meio do deserto, não tem pessoas em volta e tem menos consequência. Os soldados, o exército, devia ser aquele medo, aquele perigo que era pra gente sentir, mas a gente não sente nada porque eles são bonecos e porque a gente não tem nenhuma relação com eles. E a partir daí, tem boa sequência de ação, mas aí já era o problema da Supergirl e do Zod. Como eu falei, a Supergirl, ela simplesmente serve pra lutar contra o Zod. Ela é a única que pode lutar contra ele. Mas em questão de história, de desenvolvimento, de como vão aprofundar o personagem, é praticamente zero e nulo. E o Zod, que é a grande ameaça do filme, também não é bem utilizado. Ele não passa aquele medo que ele normalmente tem no Homem de Aço. No Homem de Aço, ali sim ele passa um medo real, que aqui ele não passa. Então a sequência final do filme, ele sofre muito com isso. Ele sofre muito com essa ideia de a grande ameaça, o grande medo, como a gente vai sentir isso. Tem boa sequência de ação, o Andy filma muito bem, ele traz bons elementos pro filme, mas mesmo assim você espera um pouquinho mais. E aí começa o elemento deles viajarem no tempo. Eles percebem que deu errado, que o Batman morreu e que a Supergirl também morreu, e que os dois Flash, se eles voltarem no passado um pouquinho pelo menos, eles podem salvar a Supergirl e tudo que tá envolvendo ali. Eles voltam algumas vezes no tempo e percebem que na verdade aquilo não vai adiantar de nada. Aquele tempo não tem como mudar o que já tá predestinado, é um negócio do destino. E a partir daí eles deixam com que as coisas fluam. Aparece o outro grande vilão do filme, que também é mal trabalhado, mal apresentado, mal desenvolvido. Ele aparece no filme, tem uma sequência de ação bem rápida, e aí ele percebe que ele é o Flash do passado, que ele mudou, que ele alterou. É um outro Flash de outra linha alternativa. E aí que entra o maior spoiler e a maior surpresa do filme. Nesse momento, vários mundos começam a colidir. E quando começam a colidir, começa a aparecer vários personagens de vários outros filmes. Então, por exemplo, se começa a aparecer o primeiro Superman da TV, que era do preto e branco e depois virou colorido. Depois aparece o Christopher Reeve, junto com a Supergirl clássica. Aí depois aparece, inclusive nessa sequência, aparece o Jay Garrick, que era incrível ver o Jay Garrick em cena pela primeira vez. E aí aparece a maior surpresa pra todo mundo, que é Nicolas Cage como Superman. A grande piada do filme do Nicolas Cage aparece aqui. Essa sequência inicial, desse ponto até o final do filme, o filme volta a ficar muito bom, porque tem ótimos fanservices, são bem feitos, bem introduzidos, sem estragar a história, sem algo que infiltra e destrói o filme, como algo que vai realmente afetar, parar o filme pra isso. Se mantém a história e tudo funciona muito bem. É de impressionar e encher os olhos, porque é bem feito. Depois disso ele consegue salvar o tempo, né, conseguir fazer uma linha só, e tem a sequência final do Barry com a sua mãe, que também é bom, bonito, emocionante, bem feito, bem escrito, porque como eu falei, o grande problema do filme fica mais em como eles desenvolvem alguns personagens em algum ponto, algumas temáticas poderiam ser mais aprofundadas, e o CGI que é péssimo. Mas o resto do filme, a história, o Barry com o Michael, com o Batman, com o Bruce Wayne, tudo funciona bem essa parte. Aí o filme, ele é bom nesse ponto. Tem boa sequência de ação, apesar do CGI. E nesse final, depois, você sente a parte que ele tá falando com a mãe dele pra se despedir. E daí ele volta pros tempos atuais, o pai dele é salvo no tribunal, e aí aparece o Batman, que aí vai ter mais uma surpresa. Porque você acha que ele voltou pro tempo normal e tá falando com o Ben Affleck, mas na verdade é o George Clooney como Batman. E aí o filme termina numa sequência bem engraçada pra fechar o filme. E aí, lá no final dos créditos, tem uma cena pós-créditos envolvendo o Barry e o Aquaman, onde é uma grande piada, onde o Barry tá contando o que aconteceu no filme inteiro para o Aquaman. Uma cena bem legal, bem divertida também, o Jason Momoa tá bem na cena, aquela parte mais... Ele faz bem o Aquaman, que parece que não liga pra nada, e aí acaba o filme. Como eu falei na minha crítica, repito aqui, o filme, ele tem seus pontos muito bons e tem seus pontos muito ruins. O Barry funciona muito bem, o Batman funciona muito bem, como utilizam o Flash dentro do filme funciona bem, e a história é bem contadinha. O problema é que os personagens poderiam ser mais explorados, a mensagem poderia ser mais profunda, e o CGI estraga bastante cena. Mas mesmo assim, eu ainda acho que é um filme que vale a pena. E por isso, sem rever ele, eu ainda mantenho a nota 7 pro filme Flash. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme The Flash? Que nota você daria pra ele? O que você achou da surpresa, dos spoilers? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.